Estamos aí na segunda parte, né, do nosso estudo sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. E vamos falar sobre Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte da natureza trina de Deus, porém o Espírito Santo também tem uma personalidade individual. O tema do Espírito Santo é tão vasto, né, que em tempo de colheita é oferecido sobre o ministério do Espírito Santo. Então, é recomendado para você, né, ler a Bíblia, entender mais o agir do Espírito Santo, né, com mais detalhe sobre o Espírito Santo, né, na palavra de Deus. A gente pode ver a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia revela que o Espírito Santo tem uma mente. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz: E aquele que sonda os corações sabem qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja que ele esquadrilha a mente humana, como diz em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10, que diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito sabe todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo ele tem uma mente, ele esquadrilha a mente humana e tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz: Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A vontade do Espírito Santo é guiar os crentes ao negar-lhes a permissão para certas ações. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 diz: E percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrotando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. A vontade do Espírito Santo, irmão, também guia aos crentes ao conceder-lhes permissão. Tudo o que o crente for fazer, ele tem que consultar o Espírito Santo. Abra a Bíblia, Senhor é de Deus aí, abre a Bíblia, pede confirmação de Deus. Tudo que tu for fazer, peça a direção do Espírito Santo. Senhor, tu aprova isso. Senhor, o convite que essa pessoa está mandando vem da parte do Senhor. Me mostra na palavra. Então, tudo que o cristão for fazer, peça a direção do Senhor. Em Atos capítulo 16, versículo 10 diz: Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho. Em Atos capítulo 8, versículo 29, diz assim: Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ama e ele intercede. Romanos capítulo 15, versículo 30 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então ele intercede. O Espírito Santo, ele intercede, ele ora a Deus em favor dos crentes. Se você não tem palavra, só geme, o Espírito Santo está intercedendo por você. O Espírito Santo sabe o que a tua alma está querendo orar, está querendo dizer para Deus. Ele vai lá e diz para o Pai. Oh, que coisa linda! Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como gemido inexprimíveis. Oh, glória!
desta lista de características da personalidade, você pode imediatamente reconhecer importantes funções do Espírito Santo na guerra espiritual. O Espírito Santo guia a sua guerra, revela as coisas espirituais que não podem ser conhecidas naturalmente. É por isso que ele revela para nós. Então o Espírito Santo fala à vontade e as palavras de Deus para você. Também intercede por você quando está em batalha espiritual. Amém? O batismo no Espírito Santo. Existe uma experiência espiritual chamada batismo no Espírito Santo, o qual envolve sinais de falar em línguas, como lá em Atos capítulo 2. É a evidência do poder necessário para tornar-se uma efetiva testemunha do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, você pode ler aí na sua Bíblia. Então, para travar a guerra espiritual efetiva, é importante que você experimente o batismo no Espírito Santo. Então, esta é uma fonte de poder para as batalhas espirituais. O batismo no Espírito Santo é discutido no ministério, do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é importante. O Espírito Santo dá dons espirituais especiais aos crentes. Estes dons espirituais são abordados em detalhes, Porque dons espirituais é poder, é capacitação que Deus dá para cada um de nós através do Espírito Santo. Então, as principais reverências que lista os dons do Espírito Santo são... Vou citar os versículos, aí você dá uma pausa aí e vai examinar dentro da Bíblia, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ótimo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 31. Ok. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. Ok. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 e 11. Aleluia. Ok. Então, os dons do Espírito Santo são necessários para equipar aos crentes para o combate com as forças do mal. Então, os dons do Espírito Santo incluem os seguintes. Primeiro ponto. Dons espirituais para equipar o povo de Deus. Segundo ponto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Terceiro ponto. Dons verbais para explicar a verdade de Deus. Quarto ponto. Dons verbais, já falei. Profecia, ensino, exortação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Sexto ponto. Dons de serviço para a obra de Deus, ministério de ajudar, liderança, administração, contribuição, misericórdia, discernimento de espírito, fé e hospitalidade. Então, sexto ponto, Eu já falei o sexto, esse é o sétimo. Dons de sinais para estabelecer a autoridade de Deus. Línguas, interpretação, milagres e cura. Frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo também desenvolve um fruto espiritual na vida dos crentes. O fruto do Espírito Santo se refere à natureza do Espírito revelada na vida do crente. Então, são qualidades espirituais que devem ser evidentes nas vidas de todos os cristãos. Os dons do Espírito Santo são para poder... o fruto do Espírito são para poder, Poder mesmo. Fruto do Espírito Santo é para o caráter da vida do crente. Se você não desenvolve os traços do caráter de Cristo, então você se tornará vítima
das forças do mal. Então, o fruto espiritual é evidência de maturidade espiritual, como fruto no mundo natural. Então, ele é um produto que resulta de um processo de vida. Há dois tipos de fruto espiritual. Existe um fruto espiritual de produção, né? Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, né, para que vai de fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em meu nome pedir, o Pai vos conceda. Está em João 15,16 esse versículo. Então existe também um fruto interno de característica de Cristo. Então essas qualidades são completamente opostas à natureza carnal do homem. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, mentira, dissensões, facções. Ainda que o poder da carne tenha sido derrotado na cruz, como crente, você só experimenta isso na medida em que você exerce a fé na obra consumada de Jesus. Portanto, para ser efetivo em negar o poder da natureza pecaminosa da carne, é necessário desenvolver ou se vestir do fruto do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, a sensibilidade do Espírito Santo é grande. E a gente pode pedir isso. Senhor, que eu venha ter mais sensibilidade no mundo espiritual. Então, a sensibilidade do Espírito Santo tem uma natureza sensível. Isso significa que ele tem sentimentos que podem ser afetados pelas razões do homem, devido a esta natureza sensível do Espírito Santo, né? Então, a Bíblia nos adverte que não devemos mentir ao Espírito Santo, que está em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, resistir ao Espírito Santo, Atos capítulo 7, versículo 51, apagar o Espírito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, entristecer o Espírito, Salmo 78, versículo 4, e Efésios capítulo 4, versículo 30, insultar o Espírito, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. Blasfema o Espírito, Mateus capítulo 12, versículo 32. Rebelar-se contra o Espírito Santo, Isaías 63, versículo 10. Esses nomes e esses versículos que eu citei é a sensibilidade do Espírito Santo, amém? Então, estas razões são discutidas em detalhes, né? Então, o Espírito Santo é ofendido por suas ações. Pela presença dele se retirará. Então, você não pode travar a guerra espiritual de maneira efetiva sem o poder do Espírito Santo. Você tem que vencer. Você vai vencer. Amém?